Fala, rapaziada, aqui quem fala é o Tony. Europa League definida, né? A gente teve aí o jogo maluco do United contra o Lyon ontem no Teatro dos Sonhos, que foi uma coisa magnífica, foi uma coisa que a gente vai deixar aí gravado na nossa memória durante anos, porque é uma coisa que não acontece todo dia. A virada da maneira que foi, se tratando daquele contexto, daquele jogo, que o United precisava dar resposta para o seu torcedor, precisava dar resposta dos seus jogadores e conseguiram. Mas não só isso, também quero falar do Tottenham do Bodo Glimt e do Atlético Bilbao, são semifinalistas dessa Europa League. Antes de tudo, vou pedir para que você deixe o seu like, também se inscreva aqui embaixo. Isso vai me ajudar o meu canal a crescer, tem 154 inscritos, então inscreve aí, ajuda a gente a chegar a 200 inscritos. Nosso trabalho vai chegar para mais pessoas também, com o seu like, com sua inscrição. Então, conto com você, rapaziada. Vamos lá aqui, sem muita enrolação. Não quero que o vídeo passe de 5 minutos. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, Manchester United. Não importa se o Lyon tá brigando no rebaixamento, tá brigando para não cair lá na Liga Francesa, na Ligue 1. Isso não importa. O que importa é o Lyon tinha virado empatado, né, e virado a partida na prorrogação com o Manchester United aí buscando a virada, o empate e a virada, claro, com muita garra, com muita força e do jeito que seu técnico, Rubem Amorim, planejou. Claro, não estou dizendo que ele planejou 5-4, estou dizendo que ele, dentro daquele contexto, ele planejou a virada daquela maneira, porque é a única coisa que se tinha para fazer. O Lyon teve um homem expulso na prorrogação, teve um homem a menos, e isso pode ter facilitado as coisas ou não. O Lyon ficou muito retrancado depois da expulsão e o United teve que buscar espaço ali com Kobe Mainoo, um jogador de 19 anos da base do clube inglês, um cara que é respeitadíssimo porque, além desse contexto, né, de ser inglês, de estar ali no Manchester United, é um cara que tem muita personalidade. Então, isso conta demais, principalmente nos momentos difíceis. Então, o que o Rubem Amorim faz? Coloca o Kobe Mainoo aí, coloca o Harry Maguire, que mesmo muito criticado, é titular desse time e joga como centroavante quando precisa do resultado. E o que acontece? Gol do Harry Maguire de cabeça, uma assistência do Casemiro. Casemiro é outro personagem desse jogo, por quê? Casemiro em momento nenhum se apagou da partida. E tá tendo uma temporada aí de redenção espetacular. Um cara que estava sendo cotado para sair do United, simplesmente assumindo a titularidade ao lado do Ugarte e jogando muito bem. O que falar também do Bruno Fernandes, um dos personagens desse time, o personagem, o grande nome, o craque, o gênio, o cara que consegue bater falta, consegue bater muito bem pênaltis, consegue distribuir jogo, não sente a pressão em jogo nenhum. É um cara absurdo, absurdo. Então, só elogios ao United, só elogios a essa noite do Rubem Amorim e dos Diabos Vermelhos. E pelo Lyon, fica muito a lamentação, a coisa de a gente quase chegou, mas não conseguimos. E pesa muito financeiramente para o Lyon, porque vai ter que se desfazer do seu melhor jogador, que é o Ryan Cherki, jogador francês de 21 anos de idade, né, que pode acabar parando no próprio Manchester United, que tem interesse nele, inclusive, assim como tem interesse no Xavi Simons, que joga no RB Leipzig. Mas parabéns ao United, parabéns à partida que fez o Rubem Amorim. Acertou demais nas suas decisões finais, acertou demais em conseguir virar aquela partida que era dificílima. Parabéns, Red Devils, eles conseguiram vencer com a magia do Teatro dos Sonhos, com o peso que o United tem. É uma partida digna de Manchester United, não é aquela partida que o United vinha fazendo aí ano após ano, sofrendo vexame. É uma partida em que tem que ser lembrada. O time chegou na semifinal de forma histórica. Vamos correr agora aqui, porque eu não queria que esse vídeo chegasse a 5 minutos, né? Mas eu tinha que falar do United, não tinha como deixar essa vitória pra passar em branco, porque o time realmente merece aplausos. Bora lá. Semifinal, primeira semifinal, Tottenham e Bodo Glimt. Bodo Glimt, que tem um estádio aí que tá maravilhoso, principalmente em contraste com a neve. O time do Círculo Polar Ártico chega à semifinal da Europa League. E dessa vez vai jogar contra o Tottenham, depois de ter eliminado a Lazio nas penalidades. É incrível, que história do Bodo Glimt, que competição eles estão fazendo. É o outsider, é o time aí que não tem história na Europa, mas tem a sua torcida apaixonadíssima, que fez uma festa absurda depois do jogo contra a Lazio.
E também tem os jogadores que estão concentradíssimos em chegar à final e, por que não, sonhando em vencer a competição. É um time que pode surpreender, é um time tecnicamente bom. Tem jogadores ali, o Berge, por exemplo, é um jogador muito bom que pode sair desse Bodoglind aí, que tá chamando a atenção da Europa. E o Tottenham, um time que não ganha títulos aí desde 2012, né? Então somos o quê? 23 anos. É praticamente a minha idade, sem ganhar um título. É incrível. O Tottenham agora chegando à semifinal também, depois de eliminar o Eintracht Frankfurt, que é um adversário muito pesado. Muitíssimo pesado. Não só em Europa League, mas também historicamente na Europa. Porque é um time e nessa temporada, por exemplo, perdeu o Marmouche, que estava ali fazendo uma dupla de ataque com o Ekitike muito boa. Mas a gente tem o Ekitike ainda lá, e o Ekitike desequilibrando na Bundesliga. É um time muito bem treinado também. Já passou um bom técnico lá também, que foi o Oliver Glasner, que deixou um DNA ali, um trabalho ali meio caminho andado. E agora, o técnico atual, eu até esqueci o nome dele. Esqueci o nome dele, aí é foda. Mas o Eintracht Frankfurt tá muito bem na Alemanha. É um time que já eliminou, por exemplo, o Barcelona na própria Europa League aí e não tem nem muito tempo. E é um time encardido, principalmente de jogar contra em casa. O que aconteceu? O Tottenham conseguiu superar tudo isso e avançar. O Tottenham é outro time que chega aí sonhando em final de Europa League, lembrando que vai enfrentar o Bodo Glimt lá naquele clima que eu mencionei, clima de neve, um clima do ciclo polar ártico, e vai enfrentar um time muito bem treinado que é o Bodo Glimt. Então, do lado de cima da chave, é muito, muito complicado esse jogo pro Tottenham. E é muito complicado também o jogo pro Bodo Glimt, né? O Tottenham ainda tem mais opções de jogadores do que o Bodo. E na parte de baixo, simplesmente um Atlético Bilbao contra Manchester United. Perdão. Tottenham não. Manchester United contra Atlético de Bilbao. Atlético de Bilbao, o que falar desse time? Um time que tem o absurdo do Nick Williams, que colocou uma Eurocopa no bolso junto com o Lamine Yamal, um cara de 22 anos de idade, que joga como um cara de 28 anos de idade, completíssimo. Tem drible, tem arranque, tem força, tem muito bom chute, chuta com as duas pernas, é um cara muito rápido, muito ligeiro, muito ágil, muito dinâmico. Isso vem chamando a atenção do Barcelona, que tentou contratar, mas não conseguiu. Ele acaba ficando por mais uma temporada no Atlético Bilbao e depois tá aí negociando agora com o Arsenal e também com o Chelsea. Eu acho que ele vai parar na Inglaterra, não sei por que tem essa assassinação, mas possa ser que eu me surpreenda e ele vá para o Barcelona mesmo, não sei. Eu acredito que não, mas veremos. Enfim, é um cara que joga aí com seu irmão também, o Iñaki Williams, que é um ídolo histórico do Atlético Bilbao e tá lá no time básico há muito tempo. E o que, é que pode acontecer? Na última temporada do Nico Williams, o time pode ganhar um título europeu, como a Europa League aí, que tem muito peso, principalmente se tratando do Atlético Bilbao, que ganhou uma Copa do Rei recentemente, mas não é um time que ganha muitos títulos na Espanha, né? Que a gente tem o Real Madrid, o Atlético de Madrid e o Barcelona brigando sempre lá nas cabeças. O Atlético Bilbao corre por fora, mas não deixa de fazer um bom trabalho sempre, um trabalho consistente há anos. O time basco tem que ser respeitado. Respeitado pelo Manchester United, United que passa muitos problemas, né, na Premier League, tem muito problema por lá, porém, é um United que, como eu falei, tem a superação do jogo do Lyon e isso mostra força. A força dos jogadores e vontade dos jogadores de ganharem a competição, de chegarem à final da Europa League e também de disputarem alguma coisa grande nessa temporada. Porque o United não tem chance nenhuma de título na Inglaterra, seja em Copas, seja em Premier League, não tem chance nenhuma. Então, o que sobra? É a Europa League. E a gente vê agora 4 times que tem esse apetite pelo título. Atlético Bilbao, com a história aí do Nico Williams, United, com a história de redenção, os Diabos Vermelhos de Manchester podem vencer um título grande, finalmente, depois de tantos anos de humilhação. Inclusive, vencer a última vez foi com o José Mourinho, né? Pogba e Ibrahimovic estavam naquele elenco. Então, tem quase o quê? Quase 10 anos isso? Quase 10 anos isso daí. Então, o United precisa realmente de um título, de uma volta por cima e também seria muito importante para o trabalho do Rubem Amorim que isso acontecesse. E do outro lado a gente tem o Tottenham, 20 anos sem ganhar nada, 23 anos sem nenhum título sequer, nenhuma taça assim de Copa da Liga,
por exemplo, que ninguém liga lá na Europa, o Tottenham, na Europa não, na Inglaterra, e o Tottenham não conseguiu. E agora pode chegar nessa final jogando primeira semifinal, né, contra o Bodo Glimt, que é um bom time. O Bodo Glimt que pode, por que não, chegar nessa final também, porque tem confiança, tem jogadores concentradíssimos e é o outsider da competição, o grande azarão que está aí entre os quatro melhores times da Europa League. É simplesmente surreal todas as histórias que eu contei até aqui. Tudo isso que os times estão passando na temporada é absurdo, é uma coisa de cinema. Eu, particularmente, acho que vai dar Manchester United. Eu acho que dá final aí Tottenham e Manchester United e United vencendo o título em cima do Tottenham para trazer o time dos vermelhos de Manchester de volta ao topo. Claro, a Europa League é vista aí como uma sul-americana, né? Na Europa, mas eu acho que não, acho que não. Acho que eles vêm ainda com mais peso que a gente vê a sul-americana, por exemplo. A Sul-Americana a gente só liga quando tem um brasileiro por lá. E na Europa, a Europa League é vista como uma competição secundária Champions, porém não tão abaixo assim. E todo mundo assiste. É um sucesso incrível que faz a Europa League. Quero saber o que você acha. Escreve aqui pra mim nos comentários o que você acha, qual vai ser a final, quem passa das semis, qual a história mais emocionante aí desses que eu comentei, desses quatro times, porque são times muito bons, principalmente na Europa League. A competição que faz o United, a competição que faz o Tottenham, o Bodo Glimt, o Atlético Bilbao principalmente, para mim é o melhor entre eles, mesmo achando que não vai estar na final, porque eu acho que o United vai conseguir a redenção nessa temporada e começar uma nova era com novos jogadores e com um novo técnico. Então, quero saber sua opinião também. Tamo junto, rapaziada. Até a próxima. E em breve tem Europa League de novo, né? Dia 29 e 30 tem Champions, então dia 1º tem Europa League. Tamo junto, até a próxima.